Sua cabeça está querendo explodir? Tem muita dor de cabeça? Acha que pode ser algo pior? Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre as dores de cabeça e as dores de cabeça que têm uma razão vascular. Afinal, sou cirurgião vascular. Champagne always gives me a headache. Então, se você conhece alguém que sofre com dor de cabeça ou se você mesmo sofre com muita cefaleia, esse vídeo aqui é para você. Pega esse link, manda para quem pode se beneficiar desse vídeo também. Afinal, a gente precisa do seu like, precisa que você assista e compartilhe esse vídeo para que o canal continue existindo. Então, você sabia que algumas dores de cabeça podem ter origem vascular? Let's get rid of that headache. Então, o que é vascular? Vascular é relativo aos vasos, que pode ser venoso, arterial, linfático. Então, é a estrutura do nosso corpo que leva o sangue oxigenado de um lugar para o outro, ou o sangue não oxigenado, ou mesmo a linfa. E sim, existem vários tipos de dor de cabeça que têm origem nos vasos. Agora, lembrando que na cabeça nós temos vasos não só lá dentro do cérebro, o cérebro é um dos órgãos mais irrigados que nós temos e que usa muita energia, então precisa de bastante sangue, mas nós temos os vasos também na parte externa da nossa cabeça, tem no couro cabeludo, podem ter vasos em qualquer dessas regiões que se inflamam e acabam trazendo uma dor de cabeça. Então eu gostaria de saber que tipo de dor de cabeça você tem. Escreve lá embaixo no comentário por que você está vendo esse vídeo e vamos lá. Uma dor de cabeça muito frequente é a enxaqueca. A enxaqueca ela pode ser precedida por áurea, né? São sintomas que podem avisar que ela está por vir. Ela é latejante, muitas vezes só de um lado da cabeça, normalmente intensa e que pode vir associada de uma sensibilidade, uma hipersensibilidade à luz, ao som, e pode vir também com náuseas e até mesmo vômitos. Muitas das enxaquecas podem sim ter uma origem na vasculatura cerebral. A cefaleia em salvas é uma cefaleia bem mais rara, é uma cefaleia muito intensa, diferente da enxaqueca. A pessoa que tem a cefaleia em salvas, ela não vai conseguir ficar deitada, ela vai acabar ficando de pé, andando de um lado para o outro. Às vezes até em casos extremos pode querer até bater a cabeça em algum lugar de tanto desespero. Nesse caso, a dor normalmente ela se concentra em torno de um olho e depois da crise pode ficar com a pálpebra caída. Uma outra cefaleia frequente é a cefaleia do tipo tensional. Muitas vezes elas são até classificadas de outra forma, mas a cefaleia tensional, ela pode ter, alguns trabalhos mostraram que ela pode ter um comprometimento, uma correlação vascular. A dor é geralmente descrita como um aperto na testa ou na região da parte posterior da cabeça. Elas não são agravadas por alguma atividade física, nem pelo som, nem por cheiros, nem pela luz. Mas tem vários gatilhos que estão correlacionados com a inflamação e com danos vasculares também, como o estresse, como o distúrbio de sono. Então são pessoas que não conseguem dormir e aí no dia seguinte acaba tendo bastante cefaleia tensional. Disfunção da articulação temporomandibular, que é bem essa articulação aqui que a gente articula quando movimenta a boca, né? Ou esforço ocular, né? Pessoas que precisariam, por exemplo, usar o óculos e acaba forçando bastante para não precisar usar. Ou mesmo até a dor cervical, aqui na região do pescoço. Agora é importante lembrar que existem as dores de cabeça secundárias a algum problema vascular. Então, o primeiro deles que eu vou falar é um aneurisma cerebral. I got a headache. Um aneurisma cerebral é quando um vaso, uma artéria que leva o sangue de um lado para o outro, ele perde a capacidade de manter a estrutura da parede e a parede do vaso começa a dilatar, formando um aneurisma. Então esse aneurisma é como se fosse um balão nessa artéria. Esse balão ele vai ter uma parede mais fina, ele pode acabar rompendo e ao romper ele causa uma dor de cabeça assim, classificada como a pior dor de cabeça da vida de alguém. Mas no caso do aneurisma cerebral, normalmente ele não traz nenhum sintoma quando ele está lá quietinho, sem romper. Então o aneurisma ele pode ir crescendo devagarzinho ou ele pode ser congênito, você pode ter nascido com ele e muitas vezes passa lá anos, décadas sem trazer nenhum sintoma. E aí o sintoma vem aparecer realmente quando ocorre o rompimento. O aneurisma cerebral é uma emergência médica, tem que estar no hospital, tem que ir para um hospital porque senão o dano pode ser grave e permanente. A
vasculite. Então a vasculite é a inflamação da parede dos vasos. Quando ocorre uma inflamação da parede dos vasos dentro do cérebro, uma vasculite cerebral, ela pode trazer também bastante dor de cabeça. É uma condição mais rara e o tratamento é o tratamento dessa inflamação, é a diminuição dessa inflamação. Uma outra causa vascular de dor de cabeça é o acidente vascular cerebral, o conhecido como derrame, né? Então, se ocorre um AVC, o AVC pode ser isquêmico ou hemorrágico, então, ou quando falta o sangue numa região do cérebro, ou hemorrágico, quando tem um sangramento, ele vai acabar trazendo também a dor de cabeça. Só que os sintomas mais frequentes e mais característicos aí é uma fraqueza de um lado do corpo, a dificuldade da fala e a confusão mental. Então tem que ter mais do que só a dor de cabeça para ser um AVC, mas aí é uma situação grave e que tem que ir para o hospital. Agora a trombose, com certeza você já ouviu falar de trombose, né? É um termo comum. Trombose venosa cerebral, então é a formação de um coágulo que acaba entupindo uma veia do cérebro, fazendo congestão venosa naquele local, inchaço do cérebro, e isso traz sintomas, e entre eles o sintoma é a dor de cabeça, a cefaleia. Essa dor de cabeça normalmente vem junto com visão turva, com náusea, vômito, são dores bem significativas e também tem que ir para o hospital. Uma outra causa vascular de dor de cabeça é a dissecção arterial. Então, o que é a dissecção arterial? É a delaminação da parede do vaso. É quando a parede do vaso ela acaba se separando, causa um flap, uma separação, assim. Isso acaba diminuindo o fluxo do sangue para o cérebro. Essa delaminação ela pode ocorrer na carótida. As carótidas, a gente tem uma carótida de cada lado, vai levar o sangue para o cérebro, ou nas artérias vertebrais também, que levam o sangue lá para o cérebro. This chess game was giving me a headache. Tendo uma delaminação dessas artérias, a gente vai ter a diminuição da quantidade de sangue que chega no cérebro, e isso pode vir com a sensação, com a dor, com a cefaleia. Mas como falta sangue no cérebro, pode trazer sintomas também muito parecidos de um AVC, um acidente vascular cerebral. A dissecção arterial, gente, é rara, mas ela pode acontecer em alguns eventos. Tem caso relatado até de dissecção numa massagem um pouco mais vigorosa. Já teve relato de dissecção também em alongamento, na academia. Então, mas não é para sair todo mundo desesperado com relação a isso, porque é raro. Normalmente tem que ter uma outra doença associada, alguma doença do colágeno que predispõe essa pessoa a danos, essa separação das lâminas, das células da parede do vaso. Uma outra causa vascular de dor de cabeça é a arterite temporal. A arterite temporal, ela também é uma vasculite, ou seja, é uma inflamação da parede do vaso, é uma vasculite de um vaso superficial, um vaso que está no couro cabeludo. Então, a dor, ela vai ser na região da cabeça, uma cefaleia, mas vai haver a sensibilidade ao toque. Então, ao palpar, você sente a piora dessa dor. Muitas vezes pode até vir associado com febre, com perda de peso, afinal é uma inflamação e uma inflamação significativa. Para fazer o diagnóstico tem que tirar um pedacinho dessa artéria, fazer uma biópsia, um anátomo patológico e ver o processo inflamatório acontecendo aí nessa artéria. Então, como eu falei das causas vasculares de dor de cabeça, você deve estar se perguntando, então será que o cirurgião vascular é o médico apropriado para tratar a dor de cabeça? Normalmente não. A dor de cabeça ela é investigada por outros especialistas, desde o clínico geral, o neurologista, e só quando é definida que a causa é vascular e que algum procedimento vascular é necessário, ele vai acabar encaminhando para o especialista. Então eu falei as principais causas vasculares de dor de cabeça. Então são doenças vasculares que acabam levando à cefaleia. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, escreva lá embaixo no comentário, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e fica aí que eu vou colocar o próximo vídeo para você assistir.